Calorimetria, exercícios. Vamos embora. Um líquido. Temperatura 40 graus na escala Celsius. Quando ele, de repente, esse líquido, que estava a 40 graus, não sei que líquido é esse, se é água, se é qualquer outro líquido, ele passa a ganhar calor. A fonte que dá calor a ele dá sempre no mesmo ritmo. Ele chama de fonte de potência constante. Variando sua temperatura conforme esse gráficozinho abaixo. O calor específico do líquido é 0,4. A unidade é caloria, grama, grau Celsius. Então, sabendo que o calor específico é 0,4, a pergunta: qual é o calor latente para a vaporização desse líquido? Olha, minha gente, veja no gráfico que o líquido estava a 40 graus Celsius, como está o gráficozinho, e que a temperatura vai aumentando à medida que ele vai ganhando calor. Então, vai para 41, 42, 43, 44, até chegar em 52. Veja que de 40 graus Celsius para 52 graus Celsius, para aumentar esses 12 graus Celsius, o líquido ganhou 600 calorias. Olha o gráfico. 600 calorias. Aí, quando chega a 52 graus Celsius, o líquido continua ganhando calor, mas a temperatura não muda. Então, ele vai deixando de ser líquido. Ele vai passando para o estado gasoso. Quando uma substância pura está ganhando calor e a temperatura não muda, está mudando o estado físico. Como ela era líquida, vai passar para gasosa. Então, ela vai ganhando calor, ganhando, e a temperatura segura no 52. Então, 52 é a temperatura de vaporização, o ponto em que ela passa de líquido para gasoso. Vejam no gráfico que de 600 para 5.600, nesse intervalo tem 5.000 calorias. Então, a substância ganha 5.000 calorias e a temperatura não sai dos 52 graus. Aí depois começa a aumentar. Então, quer dizer que ela, para sofrer a mudança de líquido, que é aqui, para gasoso, ela ganhou 5.000 calorias. A pergunta é o calor latente da vaporização. Vamos então para a resolução. Eu começo logo pensando na pergunta. A pergunta é o L, calor latente da vaporização. E eu me lembro que tem uma equação que diz assim: a quantidade de calor que se ganha para mudar o estado físico é a massa multiplicada com a constante chamada calor latente daquela mudança do estado físico, que no caso é a vaporização. A questão, para encontrar esse L, eu tenho que saber a quantidade de calor recebida para mudar o estado físico, e eu estou vendo que é 5.000, porque de 600 para 5.600 foram 5.000. Agora, a questão não deu a massa. A questão escondeu o jogo, não deu a massa. Mas deve ter alguma saída aí. Eu vou tentar fazer uma conta por fora para achar a massa. Aí deixa eu pensar. A questão, ela deu uma dicasinha. A questão disse quanto era o calor específico da substância quando era líquida. Ó, calor específico líquido. Aqui, ó. 0,4. Ora, se eu sei o calor específico quando era líquido, outra coisinha, pessoal, eu estou vendo que quando a substância era líquida, ela ganhou 600 calorias, ainda líquida, para esquentar de 40 para 52, para esquentar 12 graus Celsius. Aí eu me lembro de uma coisa. A quantidade de calor, quando um corpo vai aumentar a temperatura, é massa, calor específico, variação de temperatura. A intenção é descobrir essa massa aqui, ó. Porque se eu descobrir a massa, aqui, a massa, porque a massa não muda. A massa que ela tinha quando é líquida é a massa que vai passar para o estado gasoso. Então, para eu achar esse M aqui, eu sei que esse Q é 600
que o calor específico é 0,4 e a temperatura aumentou 12 graus líquida. Então, tem uma quantidade de calor que ela ganhou quando ainda era líquida, 600 calorias. A massa, eu vou descobrir, que estou precisando saber a massa. O calor específico é 0,4, dado na questão, e eu estou vendo no gráfico que ao ganhar 600 calorias, a substância vai de 40 para 52. Esquentou 12 graus Celsius. Então, fazendo essa continha, vai dar 125 gramas. Então, joga lá. A quantidade de calor para mudar, para vaporizar, foi 5.000. A massa que eu não sabia, acabei de saber que é 125 gramas. Eu vou achar o L. Divide 5.000 por 125, dá 40. Eu marco a minha resposta na letrinha D dado. 40 graus Celsius. Ok, minha gente? Tá aí. Um abraço a todos.